E aí, gente, mais um dia, mais um domingo. Tô aqui com Cássio Sioca. Fala, pessoal, tudo bem? Calma aí. Quero ver quem descobre por que se chama Sioca. Tô dando aí 10 segundos pra vocês pensarem. Bem, brincadeiras à parte, prazer estar aqui com você. Mais um convidado pra gente conversar sobre... O que a gente vai conversar hoje? Imagem, representação, imaginário, festival de música, geografia, já tá falando pesquisa. De você, pesquisa. Ó, o Cássio já tá falando dele, então Cássio, a palavra é sua. Eu não vou nem te dar a voz, eu vou garantir a sua voz aqui. Tá, beleza. Bom, pessoal, prazer estar aqui com o Igor. O Igor é um cara que eu venho acompanhando aí nas redes sociais já faz muito tempo. E aí a gente acabou fazendo uma parceria, né? Quer contar esse dia? Caraca. Foi bem legal. Eu já segui o Igor nas redes sociais e abri uma barbearia aqui na Tijuca, Dom Pablito. E comecei a seguir o Igor também com o perfil da barbearia. Tinha o interesse de falar com o Igor para tirar umas fotos, porque eu acho assim que o Igor tem uma identidade muito forte no trabalho dele, uma explosão de cores. A nossa barbearia, ela tem essa pegada, né, de ser uma barbearia assim que remete a Cuba, uma barbearia que tem muito do subúrbio carioca. Então a gente queria assim na decoração, na concepção da barbearia, a gente queria algo assim bem explosivo mesmo, bem alegre. Eu falei, cara, o Igor é um cara certo para isso. Não te conhecia, e aí eu pensei, cara, como eu chego nele? Comecei a seguir com o perfil recém-criado da loja, e aí você viu, né, que a gente tinha aberto uma barbearia aqui na Tijuca, e aí você entrou em contato com a gente para procurar o corte e tal, e daí a gente começou a parceria. E tá até hoje, né? Tá até hoje. Com futuro promissor. Exatamente. Não podemos soltar spoiler. Já fizemos um monte de temos coisa ensaio, aqui. Temos algumas coisas aí em andamento. Quem acompanhar o canal aí, a gente nas redes vai acompanhar e ver coisas novas, né? Exatamente. Mas vamos lá, fio condutor dessa conversa. A gente que fala pouco, né? Pô. A gente fala pouquíssimo. Falar é a especialidade da casa. Se deixar, né? Cássio é doutor em... Isso. Doutor em Geografia. Geografia. Eu estudo Festival de Música Eletrônica e é para contar essa história então já de agora? O que você quiser. Então, o Igor provocou essa conversa aqui para falar de imagem, para falar de vídeo, para falar de foto e como que isso se relaciona comigo e como que isso se relaciona com geografia, com pesquisa, música, enfim. Bom, no mestrado eu estudei bloco de carnaval de rua. Então lá no mestrado essa questão da imagem já aparece para mim assim, né? Como retratar, como filmar, de que maneira essas imagens contam uma história que o bloco estava tentando contar, também através da música, mas eu não enveredei por esse lado. Já no doutorado eu estudei um festival de música eletrônica, muita gente conhece, é um dos mais conhecidos do mundo, um dos maiores do mundo, que é o Tomorrowland. E aí é bem interessante porque a gente pensa no festival de música eletrônica, um festival de música. E não apenas eu, mas muitas pessoas chegam até o Tomorrowland, ou recebem o Tomorrowland, né? O Tomorrowland nos chega através das imagens. Então, no meu caso foi assim, eu comecei a receber as imagens do Tomorrowland pelas redes sociais, questão de afinidade, interesse, e aí eu comecei a me encantar por aquilo que eu via, antes da questão do ouvido. E aí eu via aquelas imagens, eu via aquelas fotos, eu via aquela gente sorrindo, eu via aquela gente feliz, e eu falei, cara, eu quero participar disso daí. Então a questão das imagens, do vídeo, foi muito importante para despertar em mim um desejo e a partir daí eu comecei a imaginar como seria a minha experiência naquele lugar. Já estou contando também um pouco de como é a minha tese. A minha tese eu trabalho 3 Até hoje eixos. Até hoje não li essa tese, sou super curioso para ler essa tese, essa é a verdade. O cara trabalha muito, né? É complicado. E aí eu trabalho na tese a imaginação, o corpo que vai, né, nesse lugar da festa, e lá ele submete a experiências e festivais de música eletrônica como o Tomorrowland, numa era da experiência, de uma economia globalizada, eles te oferecem uma overdose de estímulos sensoriais. Então eu chego até esse festival através das imagens, das fotos, e lá eu percebo quanto isso faz parte da estratégia de difusão por parte dos organizadores do festival. Então, o Tomorrowland se torna, talvez, o maior festival do mundo, já ganhou alguns prêmios em relação a isso, um dos mais difundidos, na medida em que, no início da década passada, a partir de 2011, 2012,
ele cria um canal no YouTube e ele passa a ele mesmo gerenciar, produzir os seus vídeos. E aí o Tomorrowland, para tentar encurtar a história, porque eu falo muito mesmo, Vamos falar muito. ele tem uma ferramenta, uma estratégia também de atração e de venda, de oferecer produzir e oferecer teaser trailer, então uma captura para você. Ele cria uma necessidade de estar presente naquele lugar festivo e aí ele vai, a partir das imagens, ele vai criando em você essa necessidade. Ele te faz um convite, ele te faz um chamado e você precisa estar lá. Uma vez lá, você percebe também como todo aquele espaço que vai sendo transformado em lugar, a partir das suas vivências, das suas experiências, como tudo aquilo lá é muito bem pensado para a questão imagética, para a circulação das imagens, para as pessoas que estão lá tirarem foto, para as pessoas que estão lá fazerem seus stories, para as pessoas que estão lá difundirem aquela marca Tomorrowland no momento de maior euforia que elas possuem. Então, isso, num contexto atual, né, de experiências, de uma economia da experiência, tem um valor gigantesco, porque as pessoas, quando compartilham esses momentos, essa felicidade, é genuíno. Isso é muito forte para a marca. Isso faz com que os ingressos do Tomorrowland se esgotem em questão de poucas horas, né? A gente já teve aí a abertura de compra de ingressos que durou alguns poucos minutos. Tem fila de espera virtual o público estimado é de quanto no Tomorrowland? Cara, por dia? Mais de 100 mil pessoas por dia. O final de semana dá 360 mil pessoas e é provável que esse agora, eu ainda não fui ver, mas seja até maior. Ou seja, você está falando que existe uma coisa crescente no festival eletrônico de pessoas que vão, talvez por maior divulgação, porque sempre existiu. Eu não sei quanto tempo tem o Tomorrowland. Então, o Tomorrowland começou em 2005 e vem até agora, comemorou recentemente a sua edição de 15 anos. 15 anos. Eu acredito que no início a gente já tinha um Brasil, falando de Brasil, né? Mas tá bom, um mundo já conectado por internet, mas hoje eu vejo que a própria lógica, eu não digo a intenção e a proposta do evento, mas a lógica que é praticada naquele lugar, ela mudou um pouco. Talvez a pessoa vá pela imagem, como é o seu caso, mas a vivência, no caso, a experiência que vive naquele lugar, eu acredito que, além de ser singular para cada um, o modo como a pessoa vive e transmite aquilo para as pessoas do momento e para além de lá, no Instagram, numa rede social, também acaba sendo bem diferente e contribui para que ela consiga expor essa experiência de uma maneira cada vez mais expansiva. Tem gente que eu acho que vai para vestir uma roupa nova, então tem moda embutida, tem comportamento, tem essa ecologia de saberes. Lembrei, acho que agora do Edgar Morin. Já ouviu? Pois é, acho que é ele que fala sobre isso, né? Tem que ler mais sobre para falar sobre. E isso é uma coisa muito interessante, né? Pensar hoje e pensar futuramente. Daqui a 10, 15 anos, como é que o Tomorrowland não vai ser mais só um festival de música eletrônica por si só? Talvez nunca tenha sido, mas agora você tem mais subterfúgios e coisas para você conseguir pegar e dizer, não, ele é festival de música eletrônica, ele pode ser um festival fotográfico, ele é uma experiência, ele pode ser voltado para moda, ele pode ser usado para divulgar uma empresa, uma marca, ele virou um grande business. Não sei se estou viajando tanto, mas eu acredito que mesmo não indo, eu enxergo de longe, assim, de fora, esse festival plural, que, como eu disse, sempre foi, mas o modo como ele é colocado para o mundo está cada vez também mais plural. Sim. Então você consegue, hoje, 15 anos depois, e talvez daqui a 15 anos, ter mais artimanhas aí na mão para divulgar. Divulgar no sentido de compartilhar isso com o mundo. Sim. Como é que você vê isso? É uma tendência? Não, e você fala que enxerga porque as imagens hoje circulam em velocidade instantânea e as pessoas são também replicadoras do que vivem lá, né? O festival como o Tomorrowland, de certa maneira, festivais em geral, eles vão derivar das primeiras raves. E que a ideia era justamente o contrário. A rave, ela era compartilhada como se fosse um segredo entre os já iniciados e que ninguém poderia saber, né? Nas áreas rurais da Inglaterra, nos depósitos abandonados de cidades industriais já decadentes como Estados Unidos, no entorno também do Reino Unido.
Então, a gente tem uma grande inversão do segredo para mega exposição. Ótimo, né? ótimo. Então, essa eu já tinha é amigos, tinha amigos do Sul que frequentavam raves em 2005, 2006, e eu sempre enxergava isso, a rave como um nicho, e um nicho muito próprio e situado, né? Sem dúvida. Você está me confirmando isso, na verdade fazendo uma alusão, um contraponto com um festival muito maior, né, que é o Tomorrowland, que na verdade tem uma raiz nas raves, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Continua sendo, mas não só. Ele talvez bebe... transformou esse termo, a grande transformou. questão, Igor, é que assim, eu penso que um festival de música eletrônica, de certa maneira, ele é um microcosmo da realidade. Então, ele acompanha tudo que está em transformação no mundo. Pensa comigo agora um exemplo mais próximo, Rock in Rio. Rock in Rio. Então, vamos lá para a primeira edição do Rock in Rio. As pessoas iam, né? Não tinha difusão de redes sociais, não tinha os aparatos que a gente tem, não tinha celular, e as pessoas iam para ver um determinado artista no palco. Aí, entrando para um lado mais acadêmico, que eu tenho também, né? Eu então, acho que eu também tenho, tá? Pela minha formação, que já bateu várias bolas em que relação tá um a pouco isso. suspensa, mas Cássio tem mais propriedade. E aí eu penso assim, eu tenho até discutido isso, que aquele formato de Rock in Rio das edições originais, das primeiras edições, é um formato que, de certa maneira, retrata bem a era moderna, né? Da pessoa que vai lá para ver uma determinada banda, ele está de olho em uma atração, ele vai lá com a sua máquina fotográfica para tirar foto daquilo que está emoldurado por um palco. Então tem um afastamento do sujeito para o objeto. Quando a gente vem para essa realidade atual que a gente está conversando agora, a gente já entra, até você citou aí o Mohan, a gente já entra aí em alguma coisa que não é mais a modernidade. Eu não sei se é a pós-modernidade, a hipermodernidade, existe uma grande discussão. Calma, a pós-modernidade foi onde eu parei. Então, qual que vem depois? Uma grande discussão se é hipermodernidade, pós-modernidade, alguma outra coisa, porque a modernidade estaria em decadência, mas ainda não teria nada consolidado para ocupar esse espaço. O próprio Mohan vai falar que se a gente define, a gente nomeia, a gente define. E a gente define, a gente limita. Boa. Então não é um momento para definir, não é um momento para conceituar. É um momento para tentar entender ou para se jogar. O festival tem muito isso. Eu acho que é mais para se jogar. De se jogar. E aí a gente não está mais naquela perspectiva de alguém que está de fora, como um cientista na era moderna ou como um operário de fábrica, objetivando alguma coisa que tem hora e lugar para acontecer. Um festival como o Tomorrowland, um festival como o Rock in Rio hoje, ele é uma plataforma de experiências, é assim que é vendido. Eu, na minha tese, digo que é um meio, a mediância, é onde acontecem as coisas. Tem ali um espaço e um tempo para muita coisa acontecer. E que tipo de acontecimento é esse? O acontecimento é o da experiência, é você se jogar e se permitir transformar por aquilo que você vai sentir naquele lugar. Já veio a roça aí. Exatamente. E aí o que vai entrar nesse meio do caminho aí? As novas gerações, as novas tecnologias em que você pode, de uma certa maneira, tentar capturar aquele sentimento, aquela sensação que você está vivendo naquele lugar, compartilhando para o mundo. E aí entra o lance das stories, aí entra como que o Tomorrowland também se catapultou para ser um dos principais festivais do mundo, porque tem uma preocupação muito grande com a estética, com a maneira como essas imagens vão circular para o mundo. Não só as imagens, mas carregada dos significados que cada um vivencia lá e está disposto a genuinamente compartilhar. Sim, eu não vou nem fazer uma crítica, porque eu nunca fui. E eu já fui uma pessoa que há 10 anos, quando começou esse boom de câmera digital, celular com câmera, eu olhava muitas coisas pela tela do celular. Talvez pela falsa sensação de que eu ia aprisionar aquele momento e eu ia revisitar, e no revisitar que eu ia me divertir. E, na verdade, eu perdi a experiência. Você enxerga o Tomorrowland atualmente como um lugar onde as pessoas fazem uma boa foto para depois trabalhar e postar, ou elas estão mesmo na lógica que a gente vive do imediatismo? Eu faço, eu quero publicar. E, assim, nesse movimento de fazer e publicar, ela meio que se perde nessa experiência. Ou então é uma outra experiência que não aquela em que ela se joga, o que você falou, né? Essa hipermodernidade. Ela talvez não se joga como as pessoas antigamente se jogavam no início. Não sei se ficou muito claro. Como é que você enxerga isso? Então, enxergar, mais uma vez a gente usa o verbo enxergar como sinônimo de conhecer. Porque na era moderna, o enxergar era requisito essencial para a gente conhecer. Pô, Igor, isso é uma armadilha que eu vejo que muita gente cai. Eu também caí nessa mesma armadilha de achar que, uma vez filmando,
A gente estaria, por um primeiro momento, você acha que está conseguindo dar conta de capturar aquela realidade. Com medo de e logo perder. depois você fica com medo de perder. E num momento posterior você fala assim, então eu não estou vivendo o que eu poderia viver porque eu estou ocupado em fazer outras coisas. O que eu penso hoje em dia, e na minha tese eu falo um pouco isso também, eu vou usar a Merleau-Ponty para falar sobre a questão do corpo, é que, sobretudo para gerações mais novas, que já são nativas, né, já tem essa questão do celular quase como um prolongamento do seu corpo, que a experiência que elas têm do espaço, o reconhecimento que elas têm do entorno, é feito também pelo celular. Então, é muito mais fluido. Essa ideia de que, mas eu estou filmando, eu não estou aproveitando, é uma ideia que talvez a gente tenha, a nossa geração tenha ainda, ou os nossos pais, as pessoas mais velhas, de que aquilo não é parte de você. Para essa galera mais nova, filmar, fotografar, registrar, compartilhar, escrever, ouvir, conversar, é tudo muito mais orgânico, natural, faz parte. E aí a questão da experiência também passa por tudo que tem lá para ser visto, visualizado, compartilhado. Pensa comigo só, o Tomorrowland, do ponto de vista da sua organização, eles têm o ingresso, eles já entregam o ingresso, olha que maneiro, lembrei disso. Eles entregam o ingresso numa treasure case, eu dei mole, podia ter trazido, é verdade. E aí eles entregam uma caixa que ela é completamente decorada de acordo com a edição daquele ano, né, do tema que aquele ano vai apresentar. E aí tem todo aquele lance do unpack, né, de você receber e você abrir para revelar aquele grande segredo que só aquela galera que vai para a edição vai possuir. Além disso, a pulseira é uma espécie de bracelete mágico, eles chamam de bracelete mágico, e tem um chip que é o cashless, você não tem dinheiro lá, você é um dinheiro virtual, que são as pérolas que você vai carregando. Isso também te aliena espaço-temporalmente. O que significa isso? Você fica realmente vivendo uma outra realidade. E esse chip, ele vai abrindo as portas, né? Porque tem as cancelas eletrônicas, você vai andando e vai seguindo. Então, assim, essa questão da tecnologia impregnada em você, no seu corpo, esse corpo que se desloca naquele espaço festivo, faz parte daquela experiência. Esse bracelete, ele tem um chip que vai se conectando com o chip das outras pessoas e você vai dando match para transformar em amigo, para depois, de repente, evoluir para você conhecer mais intimamente uma pessoa. Então, a questão financeira... Não fazer ideia disso, cara. Desse match. Então, essa ideia de que a tecnologia nos afasta do real... A tecnologia, ela faz parte de quem nós somos hoje em dia. Então, é menos autocrítico com essa nossa relação, talvez viciada no bom sentido. Sim. De fazer um vício, eu nem sei se tem como ver com um bom sentido, mas o vício, ele ser também uma fonte de conhecimento, de autoconhecimento, de você se colocar no mundo, né? Acho que eu tô tentando visualizar isso, eu não sabia dessa coisa do bracelete. E outra coisa, também, acho que também a gente está nesse movimento de ir e vir. E o que acontece? Eu percebo muito que hoje as pessoas conhecem mais o festival, seja o festival que for. Pega um outro exemplo, o Burning Man, né, que acontece no meio do deserto nos Estados Unidos. Então a gente tem o Burning Man e a gente tem uma galera que se prepara muito tempo antes para ir ao Burning Man. E como que se prepara? Vendo imagem, vendo vídeo sobre o Burning Man para ela levar a indumentária que ela quer exibir lá. Para ela, muito tempo antes da experiência de estar no lugar, começar a viver a experiência de estar no Burning Man. Olha. Para se organizar, para pensar quem é mais ligado como você em foto, em vídeo, em Instagram, no seu perfil virtual, a pessoa quer ir com uma composição de cores legal, com uma paleta, porque ela já está pensando qual filtro que vai usar, qual preset. Então, a pessoa conhece mais, inclusive, o festival, para ela estar se sentindo mais à vontade para fruir e usufruir do festival. Perfeito. Então, isso faz também com que você conheça mais ainda as condições do lugar. Então, climáticas, de vegetação, eu entrando como geógrafo também na história. Então, você, a partir desse novo modo de viver essas experiências, você acaba se conhecendo mais e conhecendo mais o lugar previamente para depois você reconhecer pessoalmente. E aí, como é que você enxerga? Eu vejo muito isso. Talvez há 15 anos, pegando o Tomorrowland, que tem há 15 anos, né, ou até as próprias raves menores, eles eram lugares de você conhecer, se autoconhecer, de viver experiências. Mas eu fico pensando que hoje virou um grande negócio também, para além do festival em si. Eu posso levar a minha imagem, e a minha imagem, ela atribui algum tipo de valor
aquele festival e vice-versa, né? O festival também atribui valor à minha imagem, então as pessoas podem se vestir de tal marca, divulgar algum produto, isso existe. Como é que você visualiza isso? Isso é uma tendência? Hoje Isso vai em dia se você já tem pulverizar? algumas pessoas, não na geografia, talvez eu tenha sido pioneiro nisso na geografia, mas em outras áreas do conhecimento, inclusive no Brasil, antropologia, ciências sociais, filosofia, que vão discutir a questão dos festivais. Você tem, por exemplo, a Carol Soares, que tem um programa muito maneiro que eu recomendo acompanhar pelo Instagram e também pelo Facebook, que é o Fluxo. Eles têm um projeto muito maneiro, eles têm um clube de viagens para levar, para viver experiências em festivais. E ela e o Franklin, que é o marido e sócio dela, eles vêm trabalhando essas categorias de festival também em função das pesquisas. Ela, se não me engano, tem a dissertação dela nas ciências sociais sobre festival. Eu até usei como referência para minha tese. E ela fala dos festivais Instagrammers. O melhor exemplo que a gente tem é o Coachella. Então, você pega uma galera muito... Quais são os grandes festivais atualmente? Desculpa, o Hype, mas é o Coachella, tem o Burning Man, Tomorrowland, tem o Universo Paralelo e tem o... Você tem o Ultra, que é muito conhecido também. Aquele que vai acontecer agora, Lola? O Lollapalooza. Lola é também um festival, claro que é. Sim. E aí você tem aí uma nova era, como a própria Carol chama, com o Franklin, uma nova era dos festivais. Uma era de festivais consolidando-se dentro de uma era da experiência. Boa. Né? Então, consigo ver. Hoje a gente consegue receber o tempo todo esse bombardeio de não é mais venha na barbearia, não vem na Dom Pablito fazer a barba, venha viver a experiência nesse lugar. Porque aqui, além de você fazer a barba, você pode bater no saco de boxe, você pode jogar sinuca, você tem um lugar de amigos, você pode conhecer o Igor. Quantas pessoas você já conheceu aqui que queriam te conhecer? É verdade. Workshop. Verdade. Lembra então, disso? Assim, aqui é um lugar onde você tem... É bem mais do que você ir para pagar por um serviço. Você entra para viver a experiência. E tem aquela ideia do pertencimento, né? Sem dúvida. Eu me sinto pertencente a Pablito, é uma extensão de mim, da minha casa, do que eu faço, eu posso sentar ali e tal. Acho a ideia bacana da gente usar a ideia de um grande festival para um negócio nosso. Uma sala, uma loja, não é uma loja, né? Com teto, com funcionário, que você paga para consumir e vai embora. Essa lógica já mudou. Para você já mudou, a gente vive isso aqui e eu tenho outros ambientes que apostam nisso também, que agrega valor, né? Festival, dentre tantas outras possibilidades de ser analisado, também é um hub, né? Um hub de inovações. Então, assim, várias empresas testam estratégias de marketing, produtos, lançando-os nos festivais. Porque lá você tem um ambiente mais ou menos controlado, com um perfil de público mais ou menos conhecido, né? Aí depende de qual festival que está realizando isso, como que o festival trabalha os dados, né, pessoais de quem está frequentando. E lá você pode fazer lançamento de produto, lançamento de estratégia, testar algumas coisas naquele ambiente para depois você fazer até uma campanha publicitária, né? Sim. Campanha publicitária, pessoas são pagas para estar no festival e postarem. Hoje uma imagem vale muito dinheiro, Sem dúvida. dependendo do contexto. E as marcas agora se associam aos festivais, que por sua vez também são marcas poderosas no mundo interconectado, dentro de um contexto também de guerra de lugares. Então você tem os festivais que são muito associados a determinada cidade, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Universo Paralelo, que é um festival muito forte. Que eu ia falar dele agora, que foi essa última experiência foi sua. Isso. Mas antes de falar do Universo Paralelo, a gente tem o Rock in Rio, que carrega o Rio no nome. Tá, aí eu né? fui. É mais Rio do que Rock. Rock Dizer, hoje em dia. Não vou falar do Rock in Rio, deixa uma outra oportunidade, senão eu vou ficar empolgado aqui, porque eu gostei muito da experiência. Fica pra parte 2. Parte 2, Mas o Universo Paralelo, eu queria que você falasse um pouquinho, e já trazendo para fotografia, o que você está falando durante todo o seu momento aqui, como é que você enxerga fotograficamente o Universo Paralelo? Você que é uma pessoa também ligada à imagem, sensível, que se deixa encharcar pelas experiências que você vive. Não sei, talvez o processo de chegada, qual foi a maior surpresa? Eu acho que a gente pode pegar isso, qual foi a maior surpresa, o momento mais marcante desse festival, para quem você indicaria, por que você indicaria? Então vamos lá. Universo Paralelo, eu indico para absolutamente todas as pessoas. Eu sinceramente penso, e aí eu digo como pesquisador, como Cássio, sócio da Dom Pablito, como Cássio, mais um cidadão no mundo. Cara, conheça o Universo Paralelo. É uma experiência única, não tem nada parecido no universo real. E você já foi, é bom falar que você já foi ao Tomorrowland. Já fui ao Tomorrowland, já fui ao Ultra, já fui ao Mundo de Oz, já fui ao Universo Paralelo, pensando aí na questão da pesquisa, né? Lollapalooza também. Tá. E assim, o Universo Paralelo, ele realmente é um lugar mágico,
e num tempo onde você realmente se conecta com outra realidade. É muito interessante o Universo Paralelo, porque era um dos meus festivais assim de wishlist, né, que geralmente a gente fala, então, assim, eu tenho que ir no Universo Paralelo. Eu tive a oportunidade de ir com meus melhores amigos, que são os caras Foi a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. E foi a primeira vez de todos nós. Caraca. Então, assim, era o sonho de cada um que a gente realizou coletivamente. Festival de música eletrônica tem muito isso, de conexão com as pessoas. Quando eu faço a ponte para pensar em imagem sempre está conectando alguém com algum lugar, alguém com alguma ideia, alguém com alguma coisa, e é muito forte hoje em dia porque você se conecta com as pessoas. O nosso exemplo é muito claro, a gente se conectou por conta das tuas fotos e na maneira como a gente aprecia o pôr do sol, as cores e tal. Então o festival como o Tomorrowland, ele é muito rico das possibilidades de conexão. Assim, eu já tinha alguma ideia, porque eu já tinha visto vídeos, tem um filme chamado Paraísos Artificiais, que é claramente inspirado no universo. A gente tem aí foto. Já falo que o Cássio me disse que o filme é só uma vitrine, é 10% do que a gente pode viver. Nem isso, não chega 5%. Nem isso. 1%. Menos de 1%. Só que o Universo Paralelo, ele é surpreendente, assim, ele é feito para te surpreender de todas as maneiras possíveis. E aí é muito interessante, porque o festival como Universo Paralelo, aí já é bem diferente do Tomorrowland, é um festival mais ligado à cultura underground, assim, as origens do trance, por exemplo, no caso do Universo Paralelo é muito trance. E essas origens vão nos remeter ao Oriente, né? A Goa, na Índia. Então as cores são outras cores. A estética do festival é outra estética. A música que você ouve, conjugada com aquela cenografia, com a decoração, te transportam para um outro lugar. E é muito interessante como as pessoas, os veteranos e as pessoas mais novas, ou os marinheiros de primeira viagem, que era o nosso caso, a gente já vai esperando isso. Então a gente já sabe mais ou menos qual é a roupa que o pessoal usa, a gente já vai pensando onde a gente quer tirar foto, que tipo de foto, e aí a gente já leva a nossa indumentária pensando naquilo tudo lá. Tá, então você foi pensando na roupa já? Fomos. E chegando lá, Igor, assim, é sensacional, porque é uma praia paradisíaca. Uma das coisas que me surpreendeu muito, muito, muito foi a dinâmica do cotidiano instaurada no extra cotidiano, no extraordinário que é o festival. Então é uma praia gigante, paradisíaca, que a cor, para quem gosta um pouco de foto, eu gosto, né? Assim, as cores são muito, muito, muito sensacionais. Então a areia é muito clara, o céu é muito azul, o mar é lindo, o verde dos coqueiros assim tem um contraste gigante, fica muito maneiro. Eu te falei, cara, o Igor merece vir pra cá e o festival em breve, louquíssimo, do Igor, e muito feliz a explosão de no cores, Universo Paralelo é muito, muito, muito inspirador. Inclusive para as dinâmicas, né, que você vai vivenciar. E eu fico imaginando a passagem de luz, né? É quando absurdo. acorda, meio-dia, fim de noite, né? Fim de tarde. E uma coisa que eu cheguei a comentar com você também aqui na barbearia é uma das estratégias dos organizadores do festival de manter o festival em construção durante o evento. Então você chega e você percebe ainda pessoas trabalhando para que o festival esteja, né, na sua plenitude no meio do festival, no meio do tempo do festival. E o palco principal, o main floor, ele só é aberto no dia 28. Nós chegamos lá no dia 26 para pegar lugar na fila para acampar. O camping também, a imersão é muito sensacional, é você poder viver a plenitude daquela experiência, né? E você poder registrar coisas que você não poderia se você não estivesse imerso lá. E aí a abertura do palco principal sendo somente no dia 28, ela praticamente te obriga a você percorrer os demais palcos, os demais espaços do festival. E aí é quando você vê as pessoas com máquina, celular na mão, explorando mesmo. É quase como se fosse assim um retorno contemporâneo aos naturalistas que vinham e se encantavam com as belezas paradisíacas do Brasil, né? Os franceses, os jesuítas chegavam aqui, meu Deus, isso aqui é o Eldorado, é o lugar paradisíaco, é o paraíso na Terra. E você vê que aquelas pessoas que estão lá para realizar o sonho, como eu, de ir num festival daquele porte do Universo Paralelo, elas realmente encantadas, tirando foto, querendo registrar tudo, vivenciando a experiência também pela filmagem, pelos stories. Outra coisa que é muito interessante também é como que isso hoje em dia também conecta pessoas.
a gente tende a fazer uma análise muito superficial de que as redes sociais, elas afastam as pessoas na medida em que eu estou aqui, pego o meu celular, nós estamos presencialmente aqui, fisicamente juntos, mas cada um ligado na sua bolha. Num festival como Universo Paralelo, não apenas no festival, mas falando disso, o lance de você chegar a estar sozinho, muita gente vai para o festival sozinho, então é de boa também para lá. O fato de você precisar de alguém para tirar uma foto já é oportunidade para você conhecer uma pessoa, para você trocar ideia, para você trocar o celular. Agora eles estão tentando colocar a internet no celular, então o celular ele é mais uma ferramenta para registrar, menos para compartilhar. Faz parte da experiência, né? Diferente, por exemplo, do Tomorrowland, onde você compra uma caixinha, um recarregador, e você chega, descarrega, você troca o seu antigo descarregado por um novo totalmente carregado, e você vai pagando por isso, e você vai gastando aquela internet e a bateria do seu celular o tempo todo. Entendi. Bem, agora uma dúvida que surgiu aqui. Restrições. Existem restrições nesse festival? O que você não pode fazer? Porque me parece uma ideia muito boa de se soltar, de se permitir, de viver aquela experiência. Agora me veio à cabeça uma coisa tão libertária, positivamente. Sim, é. Tem restrições? Como o Universo Paralelo. Vamos falar do Universo, Ele vai muito ao encontro da filosofia hippie que vai surgindo ali, né, na época lá da Guerra do Vietnã, anos 60, início dos anos 70, principalmente nos Estados Unidos, que vai justamente se colocar contra o projeto moderno, contra o racionalismo, contra o consumismo, contra a imposição daquele modelo de vida preconizado por Estados Unidos e pelas principais potências europeias. Então, bebe muito na filosofia do paz e amor mesmo, né, de uma liberdade muito maior do que é proibido proibir. Só um parênteses, esse ano o Caetano Veloso fez um show no dia 28, lá no Universo Paralelo. Então, assim, verdade, caraca. O lance do proibido proibir foi muito legal, porque assim, algo que eu sempre vou buscando coisas assim que me tiram do lugar comum. Pelo menos é assim que eu tento me colocar como pesquisador. Então, o que eu vou buscar num festival de música? A imagem. O que eu vou buscar num festival de música? A ausência de som. Eu chego no Universo Paralelo e uma das coisas que mais se destaca para mim é como não tem ninguém da produção que fala para você, nem no microfone, nem pessoalmente, assim, não pode fazer isso ou faça isso. Você não recebe comando. Tudo lá é construído na base do eu estou preocupado se eu estou dentro da vibe do evento. Tem algumas áreas demarcadas, tem assim uma recomendação pelo site de que você não pode acampar dentro da pista, né? Por motivos até óbvios, para você não atrapalhar ali a dinâmica, mas não tem ninguém que fala assim, ó, Igor, você não pode ficar aí não, olha, você tem que ir para tal lugar em tal hora. É uma ideia mesmo de você se libertar uma ideia de libertação dessas amarras, das convenções sociais e de se permitir viver grandes experiências. E aí uma outra coisa, como é que você enxerga, não sei se você pensa também sobre isso, o preconceito em relação a esses festivais? Existia e não existe mais, existe menos? O que você pode trazer para talvez desconstruir essa ideia de um preconceito? Eu já fui em raves, mas raves muito menores, tenho muito interesse em um festival como esse. Eu acho que o Rock in Rio não se enquadra. É uma outra proposta, é um festival, mas com outra proposta. Sim, total. Pensando no universo paralelo que você acabou de viver, talvez você tinha uma expectativa, pelo que entendi foi altamente atendida. Superada. Talvez até supra, né? Muito. Supra não, super, né? É super. Super atendida. Me diz aí. Cara, talvez até um conselho, assim, para quem pensa que festival eletrônica é só uma coisa. Talvez, até pensando no início da nossa conversa, festival eletrônica é tunte-tunte e ponto. Vou fritar ali e é isso mesmo. Cara, então, festival de música eletrônica, festival de artes e culturas alternativas, festival de arte e cultura psicodélica é muito mais do que tunte-tuntes, é muito mais do que você se encher de droga, é muito mais do que isso. É você realmente se conectar com outras possibilidades de vida no extraordinário da festa. Universo Paralelo, você tem diversos palcos, você tem palco que toca reggae, você tem palco que toca funk melody, você tem uma série de palcos que inclusive te surpreendem. Então o primeiro ponto é se permitir a surpresa. Para isso é preciso que você vá, porque nem todos os segredos, nem tudo aquilo que acontece é revelado através das redes sociais, certo? Até porque um festival como o Universo Paralelo, a sensação que você tem, e essa é a realidade, é que você sempre está deixando de viver muito mais coisa do que o que você efetivamente está vivendo, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo.
certo? Isso não dá uma certa agonia? Sim, Ou não? mas quando você vai ficando mais macaco velho assim de festival, Temos você aqui um entende macaco que, velho de festival. Você entende que é assim mesmo. E é isso contribui, mas não é o único motivo, mas contribui para que você, antes mesmo de terminar a tua experiência lá no festival, você pense assim, bom, quando é que é o próximo, quem que eu vou trazer comigo, porque o que eu não vivi aqui, eu quero viver com outras pessoas. E eu quero que as outras pessoas também vivam tudo isso que eu estou vivendo aqui. Então faz parte, eu creio, inclusive da estratégia de... Tá, e você tem quantos anos atualmente? Pode revelar a sua idade? Claro, pô, 38 Você é um ancião, anos, 31 anos, filezinho, né, gente? Mas não é isso não. A questão de estar com 38 anos, você na adolescência, já tinha contato com esse universo? Não. Você foi levado para Então, ele? fui sendo levado, é bem legal. Condicionado, eu conto um pouco talvez, isso na né? minha tese também, que tem a ver com a ideia do preconceito. Então, assim, o que é o preconceito? É um conceito elaborado previamente, né? E que você não tem a experiência daquilo que você tá julgando saber. Eu comecei a gostar de eletrônico bem antes de ir no festival de música eletrônica. Eu fui com um amigo meu, o Reidner, que me convidou para ir numa rave, no Rapland, lá em Niterói. E olha como é que são as coisas, né? Na primeira rave que eu fui, tava tocando Infected Mushroom, galera aí das antigas, curtia trem, sabe bem que é. Faltou luz. E, porra, faltar luz num festival de música eletrônica é bizarro, porque você, além de tudo, não tem som, não tem música. Não tem som, cara. E aí, na primeira rave que eu fui, que faltou luz, eu fiquei assim, eu falei, cara, beleza, vi aqui, foi legal e tal. Fiquei um pouco, a gente estava numa área assim mais elevada, olhando para baixo. Vamos embora, vamos, uma galera já metendo o pé. E aí, do nada, cara, voltou a luz. Aí, quando voltou a luz, foi um negócio assim que até hoje me deixa arrepiado, porque o pessoal desceu correndo a encosta e a galera que tava lá, meu irmão, com um ato de fé, esperando que a luz fosse voltar, começou a pular e parecia uma água-viva gigante. Então aquele som começou a ter movimento também, começou a ter forma. E era uma coisa só, o pessoal pulando. Eu falei, cara, eu preciso fazer parte disso. A gente desceu e foi para lá. A partir daí, na minha tese que eu vou processar tudo isso, eu vou parir a tese, porque é mesmo isso, é uma gestação. Eu comecei a entender muitos anos depois que ali começa o meu fascínio por esse universo. Fascínio, palavra boa. Eletrônica. Boa palavra. E eu fui me permitindo frequentar festivais, entender festivais. Eu fui também, o único que eu ainda não falei aqui, do Mundo de Oz, que vai ter a próxima edição agora, que eu vou também. Aonde vai ser? Em São Paulo, na aldeia Outro Mundo. Que dia vai ser? Vai ser agora no feriado de 1º de maio. E aí no Mundo de Oz... Até lá esse podcast tá no ar. Então, depois a gente fala como é que foi. Parte 2. E aí no Mundo de Oz também teve uma experiência muito, muito maneira relativa a som e imagem, que a gente estava no último dia de festival. Aí foi um primeiro festival desse de imersão total, de ficar underground, música 24 horas por dia, não para a música. Você vai ao banheiro ouvindo música, você dorme ouvindo música, você se desloca ouvindo música, acorda ouvindo música, café ouvindo música. E aí, no último dia, a gente cansado, tem um laguinho, chill lá para você relaxar, tem os índios interagindo com a galera. E aí o DJ teve a sacação, teve a sensibilidade de tirar o som quando os índios estavam fazendo uma espécie de ritual. Cara, e aquilo foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida mesmo, assim, parou o som, ficou só o chocalho do índio. Os olhos do Cássio até brilham, né? Quando a gente fala de paixão é incrível, cara, né? É bizarro, porque assim, as pessoas começaram a chorar, eu comecei a chorar. E foi, sei lá, a primeira vez em muitos dias que eu não ouvi o silêncio. E aí a gente fala, cara, olha só o que a gente não tem na cidade também. E olha o que a gente não costuma dar valor ao silêncio. E como que a partir do silêncio, num festival de música, onde você está sendo bombardeado de estímulo sonoro e visual o tempo todo, naquele momento virou uma chave para mim, Igor. E eu consegui me conectar de uma maneira muito diferente com o lugar, com a paisagem, com as pessoas que estavam ao meu redor, com aqueles índios que estavam fazendo aquele ritual ali. Então, assim, a questão desse bombardeio de estímulos sonoros, bombardeio de estímulos visuais em festivais de música, para quem realmente quer ver experiências assim inéditas ou uma experiência singular, vale muito a pena, cara. E aí vem o encontro do que eu tô pensando aqui em te perguntar. Sonho, existe algum maior sonho nesse universo de música eletrônica atual? Ou você já olha atualmente, hoje, já fala, cara, já realizei meu sonho? Cara, ou tem um sonho?
assim, eu começo a primeira parte da minha tese, que eu falo de imaginação, eu começo a trabalhar em função dos sonhos, né? Um dos sonhos da minha vida era ir ao Tomorrowland da Bélgica. Eu fui nas 2 edições que tiveram no Brasil, 2015 e 2016, e fui em 2018 no Tomorrowland da Bélgica. Tinha o sonho de um universo paralelo, fui agora nesse Réveillon. Mas eu tenho outros, como eu falei na minha wishlist, né? A lista de desejo. Burning Man é um, porque Burning é uma Man. realidade Gente, distópica. Burning Man. Dê um Google Olha aí, quem só. não conhece. Não sei, cara, quem tá assistindo aqui, quem tá ouvindo, certamente já deve ter visto fotos do Burning Man. Eu tenho muita vontade de ir mais pra fotografar. Na Sim. verdade, o meu papel aqui é pensar em fotografia nesses festivais, além de viver a experiência do festival. Mas composições, cores, pessoas. O Burning Man, ele te obriga a viver aquela vibe lá. Ele te obriga, porque é no meio do deserto. É uma performance mesmo. As intervenções lá que são criadas, elas são realmente assim, de te tirar do teu lugar. Como é que chega no Burning Man? Ah, tem diversas maneiras. Mas tem uma galera que aluga motorhome, né? Tem um Moto o quê? Motorhome. Aquele ônibusinho grande, tá, assim, tá. que vira uma casinha, a galera acampa. É uma cidade temporária criada, né? O Black Rock City. Você cria uma cidade e no final você bota fogo em tudo para não deixar nenhuma pegada. Isso é muito louco, eu não sabia. É muito louco. Olha. E assim, e hoje em dia, cara, assim, é porque no Brasil, voltando a tua pergunta sobre preconceito é muito, muito boa mesmo. No Brasil a gente tem uma influência da igreja muito forte na nossa cultura, né, dessa questão dos valores, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Isso é uma questão. A nossa legislação ela é profundamente influenciada por questões morais, Tá. né, de costumes. Sim. E o que vai acontecer? Outros lugares do mundo, que talvez tenham isso em doses menores, se beneficiam hoje, nessa era de uma economia globalizada, da era da experiência, dessa maior frouxidão. E o Burning Man é um excelente exemplo. Hoje a gente vê, por exemplo, boa parte dos mind-blowing, dos caras mais inovadores, galera jovem, com menos de 30 anos, que está criando startup, que está criando negócios disruptivos, se reunindo lá para viver aquela experiência, para ter novas ideias, para se conectar com outra maneira de pensar o mundo. Então, por mais que você tenha preconceito em relação a festivais como o Burning Man, você, inevitavelmente, no mundo que a gente vive, vai ser impactado pelas pessoas que estão lá, Tá. vivendo essas experiências para projetar novos negócios. Bem, não queria encerrar a conversa não, mas é porque se começar a falar de outra coisa, que é geografia, Rio de Janeiro, aí já sabe, né? A gente vai sair daqui meia-noite, sem caô. Já é de casa. Já é de casa. Fico pensando aqui pra gente ir encaminhando pra esse... Como é que é? Eu também fico pensando na minha dissertação, tá? Que eu escrevi assim, pra não terminar a conversa, eu lançava a provocação. Porque quem tá ouvindo e quem tá assistindo no YouTube vai querer... Se chegou até aqui, eu gosto de lançar algumas provocações. O que você poderia dizer pra alguém que nunca foi, pra alguém que já foi e indicaria algum festival pra ir pela primeira vez? Eu não sei se é uma pergunta cabível ou interessante. Sim, acho que cabe você dissertar um pouquinho. Então, antes de eu responder isso, eu vou falar o seguinte: o Festival de Música Eletrônica é tão rico que ele te oferece, inclusive, uma maneira de não encerrar as coisas, né? Que é onde é o after. Então a gente pode Tem ter um after? after... Não, então, em geral, a cultura Ai, meu eletrônica tem muito isso do after. Então a gente pode ter um after conversando sobre outros Ah, temas boa. aqui no podcast. Boa. Sobre o convite para começar no festival, cara, o melhor festival para começar é o próximo. O próximo é o Mundo de Oz. Se tem uma maneira de convidar, vem comigo. Vem comigo. Lembrando que isso aqui não tem patrocínio. A gente tá fazendo isso porque a gente ama. Então, olha, tudo que ele falou aqui ainda não existiu. Quem sabe, né? Rola um patrocínio pro próximo festival. Estamos aí, Pra abertos trazer a relatos. propostas, abertos a propostas. Ué, por que não? Mas Incentivando a ciência. até agora é com certeza. Sem dúvida, isso é Aliás, importante. vou te pedir de novo, eu quero ler a sua tese. Em breve, Aí, em breve. pois é, quero ler. E é isso. Sim. Só Curtiu? uma questão, Continua. Igor, muito rápido. Continua, também. termina. Eu tenho esses meus amigos que me acompanharam agora no Universo Paralelo. Alguns deles eu conheci no Tomorrowland. São irmãos que eu carrego pra minha vida. A gente tem um nome de brincadeira, começou de brincadeira, que a gente tá levando a sério, que é o Bonde do Amanhã. Eu tenho uma família eletro também. Eu conheci uma filha que a gente se conhece, se trata de pai e filha. Como assim, filha? No Tomorrowland. Não é biológico, óbvio. Não, não é Olha aqui, eu tô biológico, com lógico. sono, gente. Mas ela fala que eu sou pai, eu tenho um carinho dela como se fosse E você minha se filha. sente como pai? Não, esse é o papo depois. É, outro papo. E assim, é a força da conexão das Claro, pessoas. claro. E a gente
troca foto, a gente recebe, cada um que está verificando as redes sociais desses eventos, a gente troca muita coisa, a gente se filma nos eventos. Eu coloquei todo mundo para usar suas técnicas lá de foto que você dá no workshop. Muito legal. Então o E as pessoal agora fotos? que não sabia, não tinha a menor ideia de tirar foto, hoje em dia fala, cara, bora fazer aquele movimento de sair de trás do negócio. Pô, como é que é mesmo aquela dica de baixar a exposição para pegar o corpo no contraluz, pôr do sol. Então assim, essa nossa galera está reunida, quem quiser se integrar, seja bem-vindo. E a gente realmente, assim, de coração mesmo, a gente realmente ama Festival de Música Eletrônica, a gente ama quem a gente se torna no Festival de Música Eletrônica e a gente está meio que imbuído dessa missão de convocar mais pessoas que estejam dispostas a superar o preconceito, o medo, o receio para viver isso com a gente. E você, tentando terminar, você acha que um festival, ele faz parte da sua formação, ele forma um intelecto, assim? A sua visão sobre o mundo, sobre as coisas, também sofre interferência nesses festivais? É uma coisa óbvia, talvez, mas você é um cara que talvez tenha, não digo entrado e saído de um festival totalmente transformado, mas nessa experiência aí de longa data, você consegue se pensar e se colocar como um cara diferente no mundo a partir dessas experiências que você viveu? Sem dúvida alguma. Na minha tese aí, para fechar mesmo, porque é assim que eu também termino a tese, eu falo de festival na perspectiva da experiência. Eu uso Jorge La Roça, bom dia. Você conhece ele pessoalmente? Não. Poxa, ele veio algumas vezes pra PUC. Aí, eu era muito tiete, né? Ia lá, tirava foto, pedia autógrafo. Mas enfim, vai voltar. Eu trabalho essa ideia de experiência como aquilo que te acontece. E eu penso também eu tento fazer uns entrelaçamentos com uma parada mais genuinamente nossa, né? Pensadores, modos de pensar muito locais, muito nosso, com o nosso DNA. Então eu uso também o Simas e o Rufino, o Luiz Antônio Simas é muito conhecido, o Luiz Rufino, cara, outra cabeça assim bizarra para pensar a nossa realidade, e usa a ideia de travessia, né? Do atravessar mundos. E uma vez que você se disponibiliza para conhecer um outro mundo e se joga nesse outro mundo, você sai transformado. Então assim, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, quem eu sou hoje não é aquele que partiu desejando, sonhando com o Tomorrowland. Hoje eu já sou uma outra pessoa, hoje eu tenho outros amigos, hoje eu tenho outros desejos, hoje eu tenho outra maneira de viver a minha vida, de me enxergar no mundo e de compartilhar essas emoções. Eu tô rindo aqui, porque dá vontade de fazer muita pergunta e falar sobre isso. Eu vou ter que falar. Eu lembro que eu defendia muito desse olhar estrangeiro, né? O olhar estrangeiro sobre uma coisa que você nunca viu, ele te permite, de fato, valorizar talvez até mais o que você vive, né? E é diferente porque, por exemplo, se eu for para um lugar situado no mundo, sei lá, a Torre Eiffel, é claro que para cada um é uma experiência diferente, mas a Torre Eiffel está ali. Para um festival é diferente, né? Porque cada ano se muda, talvez não digo a lógica, mas as cores, as músicas, tudo muda de um festival para o outro. Então, mesmo que você pratique o estrangeirismo e se ache pertencido àquele lugar, ele vai mudar, né, depois. Mas enfim, isso é um devaneio da minha cabeça, né? A gente acordou 5 da manhã hoje, vamos dar um desconto. Mas é isso, gente, vamos encerrando aqui. Eu não sei se o Cássio quer falar mais alguma coisa, já agradeço desde já. Tamo junto, Cássio é amigão, ele já nasceu pronto, então por isso que ele está aqui hoje. Então, hashtag já nasci pronto, hashtag do foguete. Foguete não tem ré, a vida é ao vivo. A vida é ao vivo, vambora. Então tá, gente, qualquer dúvida, curiosidade, escreve pra gente. Cioca, né? O seu Instagram? Cioca, Tá bom, Cioca com S, gente. A Quem vida sabe é ao faz vivo. ao vivo, a vida é ao vivo, show.